Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre o sétimo dom espiritual que aparece aqui dos versículos 8 ao 10 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é o dom de operação de maravilhas. Falamos na passada, na quarta-feira retrasada, sobre o dom de cura, que é parecido, mas tem diferenças com o dom de operação de maravilhas, que será ministrado hoje pela graça de Deus e para a sua glória. Então, abra comigo a sua Bíblia, no capítulo 12, versículo 10, da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Todos encontraram? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 10. A outro, operações de milagres ou de maravilhas, como está em algumas versões. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Então, hoje nós falaremos sobre o dom de operações de milagres ou operações de maravilhas. Abra ainda a sua Bíblia no versículo 6 do capítulo 12. Versículo 6 do capítulo 12. Na minha versão está escrito assim, capítulo 12, verso 6. E a diversidade nas realizações. Em algumas versões está nas operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, como é que está na tua Bíblia? Está diversidade nas operações ou realizações? Realizações, né? Operações, né? Quem tem aí na Bíblia a palavra operações, levante a mão. Muita gente, né? Que também. E realizações. Então, são essas duas versões, né? E há diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. No original, a palavra mais apropriada aqui é operações. Operações, né? Então, o mais certo seria e a diversidade nas operações. Aqui a palavra realização também está certo, mas o mais próximo do original é operações. E como é o nome do dom que nós vamos estudar hoje? Operação. Perceba que é aqui uma explicação do próprio texto, porque no versículo 6, Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e a diversidade nas operações, né? E o dom é o quê? Operações de maravilhas, né? O que isso quer dizer? Essa palavra operação, lembrando que no texto original está no plural, operações de maravilhas ou de milagres, que é a mesma coisa. Essa palavra, operações, ela vem de duas palavras na língua grega do Novo Testamento, que é energia ou trabalho. Tem um texto que nós sabemos de cor, né? Mas recebereis, Atos 1:8, mas recebereis poder ou virtude, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, né? Então, essa palavra aí, operação, né? Ela vem
da palavra grega energia, que é poder de Deus. Ela vem de duas palavras, energia ou poder. Ou seja, é quando o Espírito Santo capacita um crente para que ele venha trabalhar para ele, cheio do poder, da energia do poder de Deus. E quando isso acontece, há aqui, nesse caso, operações de milagres. Ele vai externar um ato. E esse ato aqui é específico de milagres ou maravilhas, né? É algo diferente. Dos 9 dons, só esse dom aqui tem essa expressão. Note que todos os dons é assim, ó, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, profecia, né? E assim vai, variedade de línguas, interpretação de línguas, mas aqui é o único dom que vem a palavra operação ou operações de maravilhas. É quando o Espírito Santo capacita um crente a externar um ato, ou seja, a realizar um milagre extraordinário, né? Isso é o dom de operações de maravilhas ou de milagres. Então, esse dom aqui que nós vamos estudar hoje, irmãos, ele é classificado pelos estudiosos da Bíblia como os dons de poder. Quais são os 3 dons de poder? Os 3 dons de poder são fé sobrenatural, dom de cura e operações de maravilhas. Qual a diferença entre dom de curar e operações de maravilhas? Qual a diferença? Os dons de curar, eles são milagres, mas milagres mais simples, não é? Mais simples. Já operações de maravilhas, ou como também é chamado, operações de milagres, eles são mais profundos, mais extraordinários, digamos assim, como, por exemplo, ressurreição de mortos. Vocês acham que é dom de cura ou operações de maravilhas? Maravilhas que é mais forte, mais profundo, não é? Por exemplo, quando Cristo falou assim, ó, acalma-te vento, e os discípulos falaram, quem é este que até o vento e o mar ali, o que é isso? Cura ou maravilha? Maravilha, é algo mais profundo. Note que quando Paulo, lá no final de Atos dos Apóstolos, estava indo para Roma, e o navio, o barco, a embarcação dele naufraga, ele para na ilha de Malta, né? Ele não orou para Jesus acalmar a tempestade. Veio o vento forte, o mar ficou bravio e a embarcação naufragou. Mas Jesus orou e o vento e o mar se acalmaram. Isso, ou seja, quando Deus usa alguém para que haja uma intervenção divina na natureza, é operação de maravilhas. Como um pregador muito conhecido foi pregar em uma cruzada, o pastor Gesiel Gomes, e parece que o vento, o tempo se formou para chover, e ele orou. E choveu ao redor do evento, mas não choveu em cima do evento. Choveu ao redor, mas não choveu em cima. O que é isso? Operações de maravilhas, né? Outro exemplo de operações de maravilhas, né? Nós já falamos ressurreição de mortos. Falamos quando Deus usa alguém para intervir na natureza.
Outro exemplo de operações de maravilhas. Os estudiosos dizem, e eu não sabia disso, eu fui aprender estudando sobre isso para pregar, né? Os estudiosos dizem que um dos exemplos também de operações de maravilhas, isso está em livros da CPAD, né? Comentários bíblicos que nós estudamos para fazer a mensagem de hoje. Expulsão de demônios, expelir demônios, expulsar demônios, é uma evidência do dom de operações de maravilhas, né? Tem crente, tem pastor que Deus usa com muita profundidade para expulsar demônios, né? Eu já vi pastores, homens consagrados de oração, quando eles olham para pessoas, eles já sabem se tem algum demônio escondido ou não. Quando eles começam a orar, o demônio se manifesta e eles expulsam, né? Tem pastores, tem homens e mulheres que Deus usa nesta área, né? Nesta dimensão. E é um exemplo de operações de maravilhas. Amém? Na vida de Jesus, no ministério terreno de Cristo, exemplos da manifestação do dom de operações de maravilhas ou de milagres, né? Cristo ressuscitou quantos mortos? Vocês se lembram? Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim. Se lembra do texto bíblico? Cristo ressuscitou a filha de Jairo. Cristo ressuscitou a um amigo depois de 4 dias. Como era o nome de seu amigo? Lázaro. Esses 3 dons, ressurreição de mortos, é um exemplo de operações de maravilhas. Outro exemplo de Cristo, quando ele foi o seu primeiro milagre, lá em Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho. Ali é o dom de operações de maravilhas. É algo diferente, extraordinário. No Evangelho de João, há 8 milagres de Jesus, 8 sinais de Jesus. E o primeiro, e cada sinal de Cristo, que são 8, no Evangelho de João, traz para nós um significado especial, uma lição especial. E o primeiro que aparece, que é a manifestação do dom de operações de maravilhas ou de milagres, foi transformar água em vinho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que quando eu estiver numa festa, Deus pode me usar então, e se faltar refrigerante, eu vou orar, e a água vai transformar em refrigerante? Não tem nada a ver com isso, irmão. Não tem nada a ver com isso. Então, se eu estiver num lugar e faltar comida, eu vou orar, e Cristo vai me usar então, ele até pode usar, mas também não quer dizer nada sobre isso. Então, por que Cristo fez esse milagre? Para nos ensinar que ele veio para transformar vidas e usou comparando a água para o vinho. Que ele veio para nos transformar de dentro para fora. Porque quando a água transformou-se em vinho, ela mudou de substância. Mudou totalmente. Ou seja, quem muda totalmente uma pessoa é Jesus. E ele veio para nos ensinar isso, que ele muda vidas. Ele muda totalmente, ou seja, ele transforma uma vida velha em uma vida nova para a sua glória. Amém, irmãos? Então aqui esse milagre quer dizer mudança de vida que Jesus faz. Meus irmãos, esse dom pode ser chamado, como nós já falamos, de operações de milagres ou operações de maravilhas, tanto faz, não é? E essa palavra maravilhas é o plural de virtude ou de poder. Atos 1:8.
e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, a palavra maravilhas é o plural de poder ou de virtude. Quando é que ocorre esse dom? É uma intervenção divina extraordinária que faz ocorrer uma variedade de milagres disponíveis ao povo de Deus, né? Deus pode usar e usa. Quando Jesus estava com aquela multidão, que era 5.000 homens, né? Naquelas campinas, ele perguntou: como faremos para alimentar esta multidão? Ele estava testando os discípulos. E falaram: Senhor, é uma grande multidão, nem se comprássemos, nós teremos condições de alimentar essa multidão. E pegaram 5 pães e 2 peixinhos, levaram até Jesus. Se eram 5.000 homens, se cada um tivesse uma esposa, é 10.000 pessoas. Se cada casal tivesse um filho, é 15.000. Se cada casal tivesse 2 filhos, era 20.000 pessoas. Cristo orou e foi multiplicado. E todo mundo comeu e sobrou. Naquela multiplicação, na oração de Cristo, foi uma manifestação do dom de operações de maravilhas. E eu pergunto para vocês, quantos cestos sobraram? 12. Muito bem, 12. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Foi um cesto para cada discípulo. Você sabia disso? Quantos cestos sobraram? Quantos discípulos Jesus tinha? Quando acabou tudo, cada discípulo ficou com um cesto. Ou seja, tudo que você faz para Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz para Deus tem recompensa. Você sabia disso? Até um copo d'água, água fria, tem recompensa. Tudo que você faz para Deus com amor, Deus há de te recompensar. Amém? Meus amados irmãos, o que é esse dom de operações de milagres ou de maravilhas? São obras extraordinárias. É quando há uma alteração da ordem natural das coisas. Por exemplo, quem aqui já viu um morto ressuscitar? Houve um homem, um inglês, ele era cristão, um homem de Deus, chamado Smith Wigglesworth. Esse homem, Deus usou muito esse homem. Quando ele orava, Deus ressuscitava mortos. Diz a sua história que quando alguém morria, a família chamava ele iria ao cemitério e quando ele orava, o morto levantava. Mas, meu Eduardo, então agora, quando eu passar aqui na rua ou em qualquer lugar e ver uma sentinela, eu vou orar, eu vou lá e vou com fé, e vou orar, e o morto vai ressuscitar. É assim que acontece? Não. Quando Deus usa alguém com esse dom, Ele ordena, ora, porque aquele ali eu quero ressuscitar. Não é quando a pessoa quer, é quando Deus ordena. Teve agora um caso há pouco tempo na África, que um pastor de uma grande igreja lá da África, daquele continente, ele estava em um culto lá, e uma pessoa estava no caixão, e ele orou, e a pessoa levantou. Aí foi aquela festa, né? Já pensou, você está em um culto, leva alguém lá morto no caixão, o pastor ora e a pessoa do caixão levanta? Como é que você fica?
É a gente chorando, a gente pulando, a gente falando língua estranha. Só que depois foi descoberto que foi tudo uma armação. O pastor pagou alguém para se fingir de morto, para atrair gente para a sua igreja. E o pastor foi preso por isso. Quando é dom de Deus, quando é poder de Deus, quando é manifestação de Deus, irmãos, é verdadeiro. E mais uma coisa, o dom não é usado para interesse próprio. O dom não é usado para destacar placa denominacional de igreja. O dom não é usado para fins financeiros, o dom é usado para a glória de Deus. E quando perde esse sentido, Deus há de cobrar, porque não é para interesse próprio, não é para orgulho, não é para denominação religiosa, placa de igreja, não, é para a glória de Deus. Eu estava ouvindo um testemunho na televisão e o rapaz lá recebeu uma cura e ele falou assim: eu fui curado e sem esse ministério eu não posso viver. Irmãos, nós não podemos viver sem Jesus. Porque se Cristo não estiver presente na igreja, na vida do pregador, do obreiro, do cristão, do crente, nada acontece. Quem faz a obra acontecer é Jesus, é Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 18. Vamos ler Romanos capítulo 15, verso 18 e 19. Todos acharam? Diz assim, Romanos 15, 18 e 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Versículo 19 agora. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenham divulgado o evangelho de Cristo. Note que ele fala assim, ó, por força, verso 19, por força de sinais e o que são prodígios? Operações de milagres ou de maravilhas. Por que é importante esse sinal acontecer? Porque para ser apóstolo tinha condições, né? E hoje é questionável. Ah, eu sou apóstolo. Isso é muito questionável hoje. Porque para ser apóstolo de Cristo, tinha que primeiro ter um encontro com ele pessoal. E Paulo teve lá em Damasco. Se lembram? Que ele caiu, ficou cego, ficou 3 dias sem comer e sem beber. Então Deus mandou para lá Ananias para orar por ele, escamas, como escamas caíram dos seus olhos. E ele foi salvo em Jesus. Né? E para ser também, tinha que ser, para ser um homem de Deus, apóstolo, tinha que ser usado com operações de maravilhas ou de milagres. Era a legitimação da pregação. E quando Paulo orava, milagres extraordinários aconteciam. Quando Paulo ministrava a oração, Deus usava Paulo como instrumento de honra nas suas mãos, morto ressuscitava,
coxo de nascença andava, demônios eram expelidos quando Paulo ministrava a oração. Por quê? Porque ele era um homem de Deus. Um homem de Deus. Era a legitimação da pregação do apostolado de Paulo. Havia sinais, havia prodígios, havia milagres extraordinários acontecendo. Abre também comigo a sua Bíblia em Atos 2:22. Por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 e 22 e depois o 43. Atos 2:22 diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Agora o verso 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meus irmãos, a igreja, ela precisa conhecer, experimentar o sobrenatural de Deus. Quando Paulo foi pregar em Corinto, ele diz assim: eu não vou com palavras de sabedoria humana, mas com manifestação do poder de Deus. Quando João Batista estava preso, ia ser decapitado, ele chamou um de seus discípulos e disse assim: pergunte para ele se ele é o Cristo. E Cristo, quando ouviu, respondeu assim: digam para João Batista que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados. Quando há manifestação do reino de Deus, há sinais que evidenciam o mover sobrenatural de Deus. Foi feita uma pesquisa no Brasil e foi constatado que a liderança religiosa da Igreja Evangélica do Brasil ora em média 15 minutos por dia. Será que dá para acontecer com isso sinais de prodígios e curas e maravilhas? Eram homens de oração, de dedicação intensa a Deus. Diz que o homem estava orando, ele falava assim: Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu quero mais de ti. E Deus falou para ele: eu também quero mais de ti. Mas ele não estava dando quase nada para Deus. Como está o nosso tempo de busca ao Senhor? Olha o que a Bíblia diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Teve um homem que conversava com outro, ele era ateu, e conversava com um cristão, e o ateu dizia assim: eu vou criar uma religião que vai ser maior do que Jesus, chamada positivismo. Lá em Belém tem essa igreja, eu já vi. Igreja do positivismo. E o cristão disse assim: muito bem, você até pode criar, mas você tem que cumprir algumas coisas que Cristo fez. E se você fizer, você vai ser maior do que ele. Ele falou o que é. Ele disse assim: você vai ter que ter nascido de uma virgem. Só aí você já começou perdendo. Você vai ter que andar sobre o mar. Você vai ter que limpar leprosos, ressuscitar
mortos, fazer com que coxos andem, cegos veem, e você vai ter que morrer, e depois de 3 dias ressuscitar, e aparecer a mais de 40 pessoas. Quando o crente falou isso, ele colocou-se de joelho e disse: é impossível, só o Senhor é Deus. Meus amados irmãos, os dons de operações de maravilhas ainda estão à disposição da igreja do Senhor. Uma lição muito importante é que quem é usado com esse dom não deve ser idolatrado. Deus não tem um tempo de milagres. Deus não tem um pregador de milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. E quando Ele quer, Ele faz. Não é pela vontade do homem, é pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Diz que uma vez, numa reunião, numa sentinela, o esposo morreu. Chamaram o pastor, os irmãos, para a sentinela, e o pastor ali, cheio de Deus, falou assim: eu vou orar agora, e esse morto vai ressuscitar. E a esposa falou: não, pastor, não ore, deixa ele morto mesmo. Que às vezes é melhor ir embora. Nem a esposa queria que Deus ressuscitasse aquele morto. A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se lembram daquele cego? Mas, Senhor, de quem foi a culpa desse cego, desse jovem nascer cego? Dos seus pais? Os seus pais pecaram? Ele pecou? Não. É para a glória de Deus. Às vezes Deus está preparando a pessoa para promovê-la às regiões celestiais, para levar para a glória. Às vezes, irmãos, a enfermidade é uma preparação. Tudo, olha o que está em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus. Vamos encerrar daqui a alguns instantes, já está bem já no finalzinho da pregação. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Olha como esse texto é forte, irmãos. E é uma lição para a gente. É um despertamento para a gente. Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 17. Mateus 7, 17. Diz assim. Mateus capítulo 7, versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Verso 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Dom de profecia, está aqui, ó. Em teu nome expelimos demônios. O que é expelir demônios? Operações de maravilhas. Expulsar demônios é o dom de operações de maravilhas. E em teu nome não fizemos muitos milagres. O que é isso? Operações de maravilhas. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam
O que é iniquidade, irmãos? Segundo o pastor de saudosa memória, Antônio Gilberto, iniquidade é um pecado que só crente comete. Por quê? Porque é um pecado que quem comete, comete consciente, é um pecado consciente. Você sabe que não deve, que não pode, mas faz. Ou seja, a pessoa era usada e quando orava, demônios eram expulsos e que quando orava, milagres e prodígios acontecia. E chegou o dia da prestação de contas, que vai chegar para todos nós. Mas, Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome, Senhor, eu fui usado com o dom de operações de maravilhas. Não vos conheço vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado consciente. E aqui entra, irmãos, uma lição importantíssima para a gente. Nós nunca devemos idolatrar quem Deus usa, porque a glória é para Deus. E quem faz o milagre é Deus. E o poder é de Deus. E Ele não divide a sua glória e não reparte a sua glória com ninguém. Pode ser quem for, o homem mais consagrado, mais ungido. Se Deus não quiser usar, não acontece nada. E segundo, dons não é garantia de espiritualidade. Dons não são garantias de espiritualidade. Dons não são garantias de maturidade cristã. A árvore não é conhecida porque a folha é muito verde. A árvore não é conhecida porque ela é muito grande. A árvore não é conhecida porque ela produz uma sombra muito boa, não. Mas a árvore é o quê? Pelos seus frutos conhecida. Crente é conhecido não porque tem talentos, não porque tem dons, mas pelas suas obras. Por isso que a Bíblia diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, para que vocês sejam sarados por Deus. O que eu quero falar com isso, irmãos? Mas, Senhor, eu queria tanto ser usado com dom de curas, de maravilhas. Irmãos, os discípulos chegaram até Jesus e falaram: Senhor, nós estamos muito alegres, porque quando nós oramos, os demônios se submetem a nós e são expulsos. E o que foi que Cristo falou para eles? Que a vossa maior alegria seja pelo fato dos vossos nomes estão escritos no livro da vida. Salvação. Meus amados irmãos, qual a lição que nós tiramos dessa pregação nesta noite? Que possamos fazer uma análise da nossa vida. Porque quem transforma é Deus. Quem faz a mudança é Deus. Quem transforma é o Senhor. E muito mais importante do que os dons é a obediência ao Senhor. Teve um pastor que quando ele orava, ele via o oculto, o profundo e o escondido. E esse pastor estava com a vida toda errada, mas ele foi se acomodando com aquilo, se acomodando, se acomodando, se acomodando. Um dia, ele ia para a igreja, mas não tinha mudança de vida. Deus cobrando: muda, te santifica, te separa do mal, foge da aparência do mal, se arrepende dos teus pecados, me busca. E ele só empurrando com a barriga. Quando foi um dia, ele fechou a igreja. Isso aconteceu aqui em Ribamar. Quando ele fechou a igreja,
foi assassinado na porta da igreja. Meus irmãos, sabe o que Deus espera de nós? Deus pode usar alguém com dons? Pode e quer usar. Mas o termômetro mais importante para demonstrar santidade, mudança de vida, transformação de vida, não são dons, não são talentos, é a nossa obediência a Deus. Logo em seguida vem o texto dos dois fundamentos: casa na areia e casa na rocha. Aí o Senhor termina: todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é casa na areia. Sabe o que é casa na areia? A pessoa constrói a sua vida cristã em cima do seu próprio eu, do seu próprio ego, e não em obediência a Deus. E sabe o que é casa na rocha? É quando nós construímos a nossa vida não segundo a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso eu, o nosso ego, os nossos sonhos, mas construímos a nossa vida cristã pela vontade de Deus, em obediência ao Senhor. Como Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É quando o crente fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Vamos baixar nossas cabeças, por gentileza. Vamos fazer uma oração nesta noite, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nosso Deus, queremos te louvar, te agradecer por esse momento especial. Senhor, os dons são importantíssimos. Hoje nós estudamos o 7º dom, operações de milagres, operações de maravilhas. Mas, Senhor, nós entendemos que o dom não é garantia de salvação, o dom não é credencial para testar santidade, espiritualidade, maturidade cristã. Por isso, ó Deus, nós oramos nesta noite, todos nós, como orou Davi. Senhor, tu conheces o nosso caminho, sonda o nosso coração, e se tiver algum caminho mau, tira de nós. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia de nós, Senhor. A tua palavra diz em 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados a ti, tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tira de nós, ó Senhor, tudo que não te agrada, todo pensamento, todo palavreado, toda atitude que não vem de ti. Tira de nós, que em todo tempo, ó Deus, sejam alvas as nossas vestes, Senhor, e que nunca falte o óleo na nossa cabeça. Senhor, tem misericórdia da nossa vida, nos ensina, ó Deus, pela tua ação, ó querido Espírito Santo, a produzir, Senhor, frutos dignos de arrependimento, Senhor. E tira de nós tudo que não convém com a tua santidade. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.